E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Daniel HDR e vocês sabem que os reviews que eu faço aqui no canal não são frequentes, mas sempre são sobre coisas que eu tive uma experiência legal na leitura e eu acho que vocês podem ter também, então bem-vindos à sessão review aqui. E o quadrinho que eu vou comentar hoje, talvez ele seja desconhecido de alguns, ele é de um autor que teve uma passagem célebre dentro do personagem Thor na Marvel e ele lançou um quadrinho autoral que saiu pela editora Mythos na linha Prime Edition. São as duas edições de Ragnarok de Walt Simonson que a gente vai conversar sobre elas aqui. O roteirista, artista e diretor de arte Walt Simonson, paleontólogo também, ele sempre foi fã de mitologia nórdica. Inclusive a passagem dele pelo Thor, que a gente teve um vídeo bem legal sobre isso no Coleção Mais Pesquisa, que eu mostro os originais dele nessa fase do Thor. O link está na descrição e também está no card aparecendo na tela. Ele tinha feito esse trabalho, dentre outros tantos projetos, tanto para DC quanto para Marvel, mas ele ficou com essa vontade de querer fazer alguma coisa ligada à mitologia nórdica, que ele não pôde se aprofundar tanto nas histórias do Thor, porque o próprio Thor já tinha várias concessões que o Stan Lee e o Jack Kirby, quando desenvolveram o personagem lá no meado dos anos 60, precisaram adequar para uma outra roupagem e deixar ele de certa maneira mais pop. E aí, quando ele resolveu ter essa ideia, ele acabou tendo ela em 1998, 17 anos antes de quando houve a primeira publicação. Ele tinha recebido um convite de um editor da Wildstorm em 1998, o Scott Dunbier, que era amigo dele, e para desenvolver um projeto autoral que falasse sobre mitologia nórdica, coisas que ele não pôde fazer na fase dele do Thor, que ele gostaria de abordar em quadrinhos. E ele ficou com essa ideia na cabeça, chegou até a fazer uns sketches, só que a história parou por terra porque ele tinha outros projetos, tinha os boletos para pagar, né? E aí ele sempre trabalhando com Marvel, com DC, com várias coisas, a parada toda entrou na gaveta e aí o Dunbier acabou indo para trabalhar na IDW. E já nessa época que ele trabalhou ali pela IDW, perto de 2013, 2014, o Simonson já estava fazendo menos coisas para as editoras majors, né, as editoras grandes, e estava realmente com essa ideia ali martelando na cabeça, que ele só tinha diversas anotações, sketches de personagens, de vez em quando ele usava uma que outra arte nos sketchbooks deles, até nesse vídeo que eu comentei com vocês do Thor, nos extras que são para os apoiadores aqui do canal, eu mostrei muitas artes que são do sketchbook do Walt Simonson também, que tinha entre elas alguns estudos de como seria o Thor dessa versão, o Odin, entre outros personagens. E o Simonson, então, com o convite do Scott, que ele vai trabalhar na IDW e se torna editor lá, ele resolve fazer o projeto autoral dele. E esse projeto autoral, cara, é uma história crua, que mostra realmente elementos de mitologia nórdica, que não são floreados por extremo, assim, sabe? Então tu tem um personagem falho, esse Thor, né, que ele representa aqui. Ele é um personagem de escolhas questionáveis, né? E tem vários elementos mitológicos ali costurados com a trama. A trama gira em torno do ressurgimento do Thor nesse mundo desolado em que Lua foi destruída, o Sol foi destruído, os deuses estão todos mortos, tu tem vários zumbis rondando, poucos humanos ainda, e todos eles acreditam que as divindades os abandonaram. Consequentemente, é o pós-Ragnarok. A elfa Brynja, que é uma elfa negra mercenária, ela é contratada pelo Senhor dos Mortos, que eles têm um acordo, que eu não vou contar aqui para não entregar, né, boa parte da trama da história. Esse acordo faz com que ela vá de encontro ao calabouço onde está preso o Thor. Calabouço esse que está selado pelo Mjolnir. O Thor ressurge como um deus morto, né? O visual, inclusive, do Thor, ele é bem esquisitão, assim, né? O Simonson fazia ele sem a mandíbula, sabe? Com a pele podre, com os olhos profundos, assim, e meio opacos, como se ele tivesse realmente... fosse um cadáver, né? Só que ele está reanimado e ele vai em busca de vingança. Não vou contar mais detalhes a respeito disso, mas a gente também tem uma trama paralela em que o marido e a filha da Brynja, né, que o marido dela é o Heng, e a Drifa, que é uma elfa negra criança, né, os dois são elfos, né, eles vão atrás do Thor para saber o que aconteceu com a Brynja. E aí, cara, eu vou te dizer que eles têm uma aliança inusitada com o Thor, e eu digo ela inusitada porque
acontecimentos vão sendo levados pela história e tu fica pensando assim que vai acontecer um combate derradeiro entre eles e o Thor. Mas acontece uma aliança inesperada, também não vou dar os motivos, mas vou lhe dizer que o terceiro ato da história, né, principalmente do segundo volume, ele é comovente, assim, com coisas que acontecem e tu fica temendo muito pelos personagens. O Simonson consegue levar a narrativa de modo que tu realmente se preocupe com esses personagens, porque eles parecem ser jogados para fazer a história andar ou ter uma motivação paralela à do personagem Thor, né, que é conhecido por vários, e ao mesmo tempo ele não deixa de ser um desconhecido para pessoas que têm como único parâmetro mitologia nórdica que possa ter sido vista em histórias do Thor da Marvel, né? Mas é uma história bem crua, muito violenta, mas graficamente impecável. É muito legal tu ver um cara com a idade do Walt Simonson fazendo uma história que não esquece que é história em quadrinhos, com diagramações arrojadas, toda aquela programação visual que ele já fazia no Thor, com um adendo de um bocado de elementos novos, old school mesmo, tanto é old school que no final de cada um dos 2 volumes tem muitos dos estudos preliminares a lápis, as capas a lápis também, que são magníficas, e a arte é incrível, cara, assim, ele consegue trabalhar toda aquela nostalgia para quem leu o material dele na Marvel, né, mas ele coloca esses elementos novos sem medo, ele não floreia a coisa, então tu tem ações questionáveis das criaturas, o próprio Thor, assim, ele soa, a arrogância dele pode até lembrar o Thor que tu conhece lá da Marvel, mas é diferente, bem diferente. E ele tá afiadíssimo, cara, é bonito, sabe? A história te diverte no sentido de ritmo mesmo, sabe? As páginas são muito legais. Tem splash pages aqui e recursos de sobreposição de balões, de enquadramentos, que tu fica pensando, nossa, ele não fez isso aqui só para pagar as contas, sabe? Ele tava com tesão mesmo para fazer essa história. E a história era para ter continuado. Saíram os 2 volumes, que são os volumes que tiveram disponíveis aqui no Brasil, né? E lá fora também saiu esse material. Eu não sei se tem um terceiro volume. Acredito eu que ainda não foi feito. O Simonson não deva ter concluído ele ainda. Mas o legal aqui do segundo volume, que é o Senhor dos Mortos, né? O primeiro é o Último Deus. No Senhor dos Mortos, tu até consegue ter um fechamento da história, porque o arco de busca da família Elfa ali, ele se conclui, e a evolução da Drifa e a conexão que ela cria também com o Thor, e evidentemente com o pai dela, né, mas principalmente com o Thor, que é para ser um antagonista deles, né, é bem interessante, ela evolui muito na história. Eu diria até que no segundo volume, assim, ela te surpreende com algumas decisões dela mesma, uma criança. E eu sei que, cara, foi muito divertido ver isso aqui. Eu tava querendo ver isso já há muito tempo. Eu sempre via imagens de internet, a Mitos lançou e esses 2 volumes, cara, eles têm um tratamento gráfico muito bom. Então, se tu for pensar nessa questão, né, do acabamento, todo, mas o legal é que tu não tá pegando uma parada só que tem embalagem bonita, a história é bacana. Agora, é o que eu falo, assim, se você conhece o trabalho do Walt Simonson e tu quer ver ele, assim, fazendo a parada com vontade mesmo, cara, isso aqui é uma diversão garantida. Se tu quer ver um veterano mostrando um trabalho de qualidade também, de narrativa, de composição, um desenho que tem uma energia absurda, sabe? Também é muito bom. Agora, se você está procurando alguma coisa que tenta ser extremamente revolucionária, que use recursos diferentes de coisas que tu possa ter visto, ou até uma parada meio indie, assim, não é. A pegada é como se fosse o quadrinho de super-herói, só que a história não é de super-herói. E é aquilo, né? Para fãs do material dele na Marvel, é bem interessante os paralelos. E para o pessoal que não teve isso de parâmetro, talvez seja interessante também observar como ele trabalhou com respeito à jornada dos personagens. E eu vou falar mais uma vez, cara, é edificante tu olhar um trabalho de um sujeito com a idade dele, com esse nível de detalhismo, com essa qualidade, e as cores que são bem modernas, né, são da Laura Martin, respeitam muito a arte 2D do Simonson, tem muito recurso gráfico, todas as degradês do mundo que você possa ter, mas não é aquela coisa, aquela digital que fica tentando deixar tudo hiperrealista. Sabe que é um quadrinho 2D, sabe que tem nanquim no traço,
de vez em quando faz a sobreposição da cor sobre o traço, mas é tudo bem medido, sabendo que está colorindo o trabalho de um cara que é simplesmente um dos melhores da indústria. E eu vou dizer para vocês que valeu cada centavo um desses volumes aqui. Recomendo, então, o link está na descrição se você quiser adquirir. Caso você não ache os volumes físicos, na Amazon tem o volume digital. Comprando no link aqui, você está ajudando o canal de qualquer jeito. Mate a sua curiosidade e veja o deus desmorto, zumbi, Thor, massa velho. É muito massa velho e é bonito visualmente. Então, tá dado aqui a dica. Muito obrigado. Se você gostou do review, dá aquele teu like maroto, compartilha também caso você tenha alguma pessoa que estava curiosa para saber sobre esse quadrinho e veja também os outros vídeos aqui do canal.